Nós vamos ter agora a mesa discutindo gênero e sexualidade nas eleições. Eu sou Anderson Fontes, não Pontes, como está aí. E estou professor temporariamente do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. Eu vou convidar a professora doutora Sônia Wright para compor a mesa. E as alunas que vão apresentar, que vão fazer as apresentações. A Ana Alencar, Daphne Campos, e a Paula Gonzaga. Já tá. Coloca aqui. Vou passar a palavra para a Ana Alencar, que vai estar apresentando questões de gênero nas eleições. Boa tarde, gente. Meu nome é Anne, eu sou uma das bolsistas do Observatório Feminista e eu sou estudante de Ciências Sociais, mais especificamente do Bacharelado de Antropologia, daqui da UFBA. E hoje eu vou falar um pouco sobre as manifestações de gênero que ocorreram nas eleições e eu vou fazer uma análise só sobre as candidaturas. Então eu vou analisar um pouco as candidaturas à presidência e aos cargos de deputados, tanto federais quanto estaduais. Então, aqui é um pouco sobre o observatório, que as meninas já falaram anteriormente. E o objetivo desse trabalho é analisar as manifestações de gênero no primeiro turno das eleições presidenciais e analisar um pouco das experiências de candidatas aos cargos de deputadas federais e estaduais nessas eleições. A metodologia que a gente utilizou, como as outras meninas também já falaram, que é a metodologia de etnografia de tela, onde a gente faz esse monitoramento diário das mídias, do Facebook, dos debates da televisão, enfim, e nós também realizamos entrevistas com algumas candidatas a deputadas de todo o Brasil não, mas uma boa parte do Brasil. Então, a ideia central desse trabalho é que essas candidatas elas enfrentam machismo e sexismo na disputa eleitoral. Elas estão subrepresentadas, tanto numericamente, como também há uma subrepresentação ou omissão por parte dos presidenciáveis em relação às principais pautas do movimento feminista. E a trajetória pessoal dessas mulheres influenciam diretamente nas suas perspectivas políticas. Então eu trago aqui, como já foi dito, um pouco da análise que Annie Phillips faz sobre a política de presença e a política de ideias, porque ela é um grande referencial teórico para analisar esses dados, porque ela afirma que não basta só ficar na representatividade da presença, que seria a representatividade numérica, e nem também por conta que a representatividade de ideias precisa também constar. Então, as análises, quando são feitas só por um dos viés, ou de ideias ou de presença, ela acaba sendo... elas são incompletas, essas análises. Então, a gente precisa trabalhar com essas duas perspectivas. E falar um pouco sobre essa questão da presença numérica, a professora Analice Costa, quando ela vai analisar no livro dela, no livro sobre as mulheres no poder, aqui na Bahia, então ela analisa que, apesar de algumas mulheres estarem no poder por conta
não por conta de projetos políticos feministas, por exemplo, mas essas mulheres, elas acabam por ocupar esses espaços de poder, que eram espaços majoritariamente masculinos, elas acabam também ressignificando o que é o ser mulher para elas. Então elas acabam repensando o lugar das mulheres por estarem ocupando esses espaços, por mais que elas não tenham uma agenda política feminista. Então, por isso também que a política de presença é importante. Então, falando mais especificamente sobre o debate em relação às presidenciáveis. Então, nesse ano, nas nossas eleições, nós tivemos 3 candidatas mulheres à presidência, no universo de 11 candidatos. Que elas foram a Dilma, a Luciana Genro e a Marina Silva. Nas eleições passadas, a gente continuou, teve 2 mulheres candidatas nas eleições de 2010 e concorreram no total 9 candidatos. E nas eleições de 2006 concorreram 8 candidatos à presidência e 2 foram mulheres. Esse ano vale ressaltar que a candidata Marina, ela só entrou como candidata principal por conta da morte de Eduardo Campos. Então, inicialmente, só seriam 2 candidatas, por conta desse acidente que a Marina Silva acabou assumindo o cenário. Então, o sexismo nas eleições. Então, o debate eleitoral, o debate que ocorreu na televisão, ele é um cenário que, primeiro, esse debate ele tem um alcance muito grande para o público em geral, e a gente pode perceber várias manifestações sexistas e machistas que essas mulheres, por mais que elas estejam lá ocupando espaços de poder, lançando suas candidaturas, mas mesmo assim elas ainda enfrentam o machismo e o sexismo. Então nós temos aqui o exemplo da fala de Levi Fidelix em relação a Luciana Genro, quando ele fala: vem aqui que eu vou lhe enquadrar. Então não é vem aqui que eu vou lhe fazer uma pergunta, não é vem aqui que eu vou lhe enquadrar. E também a reação dessas mulheres frente a isso, que a Luciana Genro também fala para Aécio Neves, falando para ele não levantar o dedo para ela. Também nós percebemos que nesse processo político houve também algumas desqualificações das políticas das mulheres a partir da sua aparência, que isso não ocorre com candidatos homens. Aí nós temos, por exemplo, o candidato Eduardo Jorge, que também pautava questões sobre mulher, inclusive ele era a favor do aborto, mas ele fez uma piadinha com a aparência de Marina Silva. E aí ele fala que ele está falando sobre a dívida que o PV tem no debate lá, e ele fala para Marina: se auditar nossa dívida e colocar numa ressonância, sai magrinha que nem a senhora. E isso depois virou meme, que é o que a gente chama, que são essas piadinhas que rolam, que circularam na internet pelo Facebook, depois também fazendo a alusão à aparência de Marina para desqualificar a sua postura política. Que aqui Magrinha Silva, eu escolho você. Mas também as mulheres também fazem referência à aparência para desqualificar também as outras. Aí nós temos no discurso que Marina Silva fez, falando da aparência de Dilma, comparando ela e Dilma com as espécies de abelha, que é a mangangá e a carapanã, que é uma mais gordinha, a outra mais magrinha, que ela falou isso para desqualificar Dilma. Então, e essas mulheres também, e isso é um ponto bem interessante, que isso não ocorre só com as candidatas à presidência, que elas também, para se afirmar nesse universo masculino, elas também assumem posturas masculinas, que, por exemplo, foi o comentário que Dilma fez em relação a que Marina chorou por conta que ela tinha se chateado com algumas questões em relação ao ex-presidente Lula. Então a Dilma, ela fala que para você ser presidente, você tem que aguentar a barra, ser forte. E aí a Dilma fala: Dilma lembrou que rebatia as críticas de ser uma pessoa dura, respondendo: sou uma mulher dura cercada de homens meigos. Então,
as mídias também veiculam informações que tem essa conotação sexistas e machistas em relação a essas mulheres. A gente tem aqui um exemplo do Jornal à Tarde, de uma matéria que foi publicada no dia 29 de setembro, com o seguinte manchete: Dilma e Marina batem boca e Aécio faz críticas às duas. Como se as mulheres brigassem, batessem boca e não discutissem propostas políticas, não discutissem questões relevantes, mas elas batem boca, enquanto o candidato homem, ele faz crítica, que também não é comentários, mas são críticas que passam por uma análise em relação ao debate, ao bate-boca das duas mulheres. E a gente também tem aqui o caso que o site do UOL, que é o UOL Eleições 2014, ele fez simplesmente um levantamento das mais belas candidatas mulheres de 2014. Então, coisas que também não ocorrem com os candidatos homens, que todo o tempo a aparência física da mulher, a questão da beleza, sempre está também ganhando espaço na mídia. Então, um pouco o posicionamento das candidatas em relação às pautas feministas. A gente tem a principal pauta do movimento feminista atual é a questão do aborto. Eu não vou me aprofundar nesse aspecto, porque a Paula vai falar sobre isso. Então, para não cortar a fala da colega, mas aqui era só para trazer um pouco sobre como é que esses candidatos se posicionavam em relação a isso. E aí eu trago só para ilustrar essa charge que foi publicada no Jornal à Tarde também, no dia 29, que os principais candidatos à presidência eles estavam meio que em cima do muro sobre os chamados temas polêmicos, que isso envolve a questão do aborto e a questão LGBT. Então, aquela questão, e a questão da maconha também, que é a legalização das drogas. Então, eles falam, mas no fundo eles não dizem nada. E eles ficam meio que em cima do muro em relação a esses temas. E a colega Paula ela vai aprofundar nesse tema do aborto. Então, aí eu trago aqui um pouco sobre as candidatas em números, que a Shirley já trouxe um pouco sobre esse cenário no qual as mulheres ocupam. E o site do TSE, ele afirma que nesse ano nós tivemos um número, tivemos 46,5% maior do que o último pleito em 2010 em relação às candidatos e candidatas em geral. Então houve um aumento no número de mulheres saindo enquanto candidatas esse ano. Mas mesmo assim, esse número não chega nem à metade. Como vocês podem ver aí, a porcentagem de todos os quadros, de todos os candidatos aí são o número de mulheres que saíram enquanto candidatas, e a gente também observa que para os cargos majoritários elas ocupam a menor porcentagem, se concentrando mais enquanto deputadas. Então aí eu vou trazer agora um pouco sobre a experiência dessas mulheres, porque uma coisa é a gente falar de números, uma coisa é a gente ver essas mulheres falando nos horários eleitoral, e uma coisa a gente vê-las na televisão, outra coisa é você sentar e conversar com essas mulheres durante 1-2 horas. Então, o que nos traz questões muito maior e mais complexas do que a gente pode perceber avaliando questões da mídia, porque a mídia também é machista e sexista, como eu já mostrei aqui os exemplos. Então a gente realizou 11 entrevistas, dessas 11, 6 são deputadas federais e 5 são estaduais, e elas tiveram temas principais das suas candidaturas, que são raça, gênero e as questões LGBT. Então a gente procurou fazer entrevistas com a diversidade de mulheres. Então elas têm uma diversidade de partidos, elas têm tanto de partidos considerados de direita, como o PSDB, mas também de esquerda, como o PSOL, o PT, o PCdoB, enfim. Elas também estão localizadas em diversos lugares, não só aqui em Salvador, mas em Porto Alegre, no Paraná e São Paulo. E essas mulheres, elas são mulheres cis, são mulheres trans, elas são mulheres negras, brancas,
elas são jovens, elas são mais velhas, então a gente procurou dar essa diversificada na nossa amostra para as entrevistas. Então, eu trago aqui um pouco, como eu sou aspirante a antropóloga, que eu estou na graduação ainda, então minha perspectiva vai por esse viés. Então eu trago o Clifford Geertz, no estudo dele sobre o estado teatral em Negara, que ele fala que toda a política é uma ação simbólica. E toda a política, como sendo ação simbólica, então ela vaza para as paredes institucionais, ela vaza, vai além dos partidos, ela vai além do governo, vai além da presidência. Então a gente precisa assumir a política é um fenômeno mais complexo e abrangente, e não só está restrito à política institucional. E por conta disso é que a trajetória de vida dessas pessoas, elas influenciam diretamente na perspectiva política que elas vão assumir. Então eu trago aqui alguns exemplos de fala dessas entrevistadas, que ela afirma que uma delas afirma que a maior dificuldade dela em lançar a candidatura enquanto mulher é conciliar a construção do partido com a vida pessoal, com a vida acadêmica. E ela ainda fala que há uma divisão sexual das lutas, ou seja, onde as mulheres ficam reservadas dentro dos partidos ou dos movimentos estudantis a cargos como de secretaria, de administração, enquanto os homens eles ficam no papel de dirigentes. Outras também afirmam que para elas assumirem as suas candidaturas, elas precisavam brigar por conta disso. Então a gente traz aqui uma fala de uma candidata também, que ela afirma que o movimento negro se reuniu e diversas identidades foram para cima do partido que ela fazia parte para solicitar que ela fosse candidata. E que ela estava falando de experiências passadas dela. E elas também afirmam que não é só a Dilma que é coração valente e nem a Lídice da Mata que é força, é raça, mas elas também, essas candidatas a deputadas, elas também falam que elas ouviam comentários no sentido de que você deveria ter nascido homem ou você parece com homem, por elas estarem lutando para ocupar esses espaços de dirigentes, para estar ocupando, para estar em cima do palanque e não só sendo assessoras. Outras candidatas também afirmam que é o caso das candidatas transexuais, que a Daphne vai aprofundar mais sobre isso, que elas falam que elas não têm uma perspectiva de serem eleitas, porque a candidatura delas ainda é considerada fraca, elas não têm como conseguir um número maior de votos para serem candidatas, mas mesmo assim as candidaturas delas têm um cunho pedagógico, ou seja, só pelo fato de elas estarem lançando a candidatura enquanto mulheres transexuais ou enquanto mulheres negras, que aquilo ali já educa a população, por elas estarem representando esses grupos silenciados. Então, nessas propostas defendidas pelas candidatas, coexistem as demandas presentes em toda a história do movimento feminista. Então, a gente pode ver que elas pautam direitos universais em relação ao direito da mulher de ter mais acesso ao poder, direito universal, como por exemplo é um direito ao uso do nome, para mim isso é um direito universal, por exemplo, mas ela também pautam direitos específicos, como por exemplo a lei de cotas, a questão sobre a homofobia, a transfobia, a questão da mulher negra, a mulher indígena, enfim. E também o do chamado feminismo terceira onda, bem entre aspas, que é o feminismo atual, que é essa questão do feminismo da diferença, que todas elas se colocam enquanto eu sou mulher negra, eu sou diferente, tenho uma pauta, uma experiência política diferente de uma mulher branca, por exemplo. Então, o desafio que se coloca, que a gente está tanto falando em reforma política, e como a professora Mariângela colocou, não é um projeto pronto, mas essas questões e essas análises fazem com que aponte certos caminhos e certos lugares aonde a gente quer chegar. Então, o desafio para essa implementação de uma democracia representativa de fato está em pensar a política primeiro fora dos seus muros institucionais e também criar estratégias de inclusão que levem em consideração
esse quadro machista e sexista onde as mulheres estão inseridas socialmente. E que as atuais medidas, como por exemplo as de cotas para gênero nos partidos, elas são necessárias, mas são insuficientes para reverter esse quadro da subrepresentação das mulheres no poder. E nem o machismo, que eles não conseguem subverter o machismo e o sexismo às quais elas enfrentam, às quais elas estão impostas. Então é preciso criar medidas que garantam a representação de ideias e a representação de presença dessas mulheres na política. É isso. Obrigado, Anne. Nós vamos ter as 3 apresentações seguidas e depois o debate. Passo então agora a palavra para a Daphne Campos, discutindo mulheres trans e lésbicas nas eleições. Boa tarde. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a representação de mulheres trans e lésbicas nas eleições de 2014. Mas antes, eu queria informar um pouco sobre o que são mulheres trans, quem são, o que é ser trans, e porque talvez nem todo mundo saiba disso. Ou seja, uma pessoa cisgênera é uma pessoa que se identifica com o sexo que lhe foi designado ao nascer. Ou seja, se uma pessoa ela nasceu com uma vagina e ela se identifica como mulher, ela é uma pessoa cisgênera, uma pessoa cis. E, no caso, e uma pessoa que não se identifica com o sexo a que lhe foi atribuído ao nascer, essa pessoa é uma pessoa transgênera. E nesse caso eu uso aqui o termo trans com asterisco, porque ele é um termo guarda-chuva, ou seja, ele abarca uma série de identidades não cisgêneras, como travestis, transexuais, transgêneros, drag kings, drag queens, crossdressers e diversas outras. Bom, com relação às eleições de 2014, as mulheres trans, elas se fizeram presentes, houveram mulheres trans candidatas, sim, nas eleições de 2014, como o Ana falou, embora elas numericamente pouco representadas, e enfrentando uma série de problemas, de desafios, porque suas identidades de gênero estavam sendo muitas vezes respeitadas. Como, por exemplo, muitas delas não conseguiram registrar sua candidatura com o seu nome feminino. Então, na urna tem lá o nome social delas, só que quando você vai ver no registro, aparece o nome masculino. Nenhuma dessas candidatas concorreu a nenhum cargo executivo, nós só conseguimos encontrar candidatas a deputada federal e estadual, e nenhuma dessas candidatas elas foram eleitas. Uma candidata que se destacou nessas eleições foi a Renata Tenório, porque ela foi a primeira candidata transexual a conseguir concorrer com o seu nome social, que por sinal não é Renata Tenório, é Renata Guedes, mas aí ela usa na urna o nome Renata Tenório. E ela concorreu também participou das leis das cotas de gênero, que determinam 30% das vagas para mulheres. As principais propostas dela foram leis mais seguras de inclusão social para transexuais e um Estado laico. Ela, nos locais que eu pesquisei, ela não se aprofunda muito em nenhuma das propostas, ela não fala como vai conseguir cada coisa dessas, então o destaque dela é mais pelo fato de ela ter conseguido concorrer com seu nome social. Temos também a Letícia Lange, do PSOL do Paraná, que a Letícia Lange ela já é mais engajada, ela é militante feminista e de movimentos sociais, e a plataforma dela é toda fundada nos direitos humanos. Uma das grandes propostas dela é combater o bullying nas escolas, porque ela fala que isso sempre acontece com quem é diferente, com quem não se
adequa aos padrões e principalmente com crianças transexuais. E uma coisa interessante da Letícia é que ela reconhece o privilégio de ser branca e de classe média, um privilégio que nem todas essas mulheres transexuais têm. Outra proposta dela, o que chama atenção, é a luta pela garantia de direitos específicos para a população trans, e ela acredita que a luta deve ser por direitos e não por identidades. Outra candidata é a Luísa Stern, que durante a Copa houve um caso de uma polêmica que envolveu ela por causa de declarações no Twitter, onde ela supostamente desejava a morte de um jogador de futebol da Colômbia, que ela sofreu diversos ataques, tanto por causa das declarações, mas ofensas desproporcionais, de cunho machista e transfóbico, que foram totalmente, que não tinham a ver com a declaração dela, e sim com o preconceito que ela sofria. Há um pouco da trajetória dela, que ela nos fala em entrevista, que ela foi militante do PT desde a adolescência, e em 2009 ela passou a participar do movimento trans a partir da ABGLT. Em 2011 ela consegue mudar o seu nome de registro, que por sinal é um processo bastante desgastante, cansativo, que a mulher trans ou pessoa trans precisa passar por uma série de procedimentos psicológicos e vários diagnósticos de que ela de fato tem um transtorno. Então, em 2011 ela conseguiu mudar seu nome e passar a atuar na advocacia, possibilitando que ela melhorasse a articulação ao movimento LGBT, e em especial na busca por direitos de travestis e transexuais. As principais propostas, que podem inclusive ser encontradas no blog dela, que ela tem um blog, que ela, pelo menos durante o período da eleição, ela estava atualizando constantemente, era a defesa dos direitos humanos de outras minorias, defesa do Estado laico e da liberdade religiosa, especialmente das religiões de matriz africana, e a aprovação de uma lei de identidade de gênero e punição aos crimes de ódio. Bom, quanto às candidatas lésbicas, foi um pouco mais difícil da gente, digamos, encontrá-las, porque mesmo que uma mulher fosse lésbica, ela não teria que saber se ela não se declarasse publicamente como lésbica. Então eu escolhi 2 exemplos que foram mais, digamos, representativos de mulheres lésbicas candidatas. Nenhuma candidata também, como as mulheres trans, nenhuma candidata a cargos executivos, só a deputada estadual e federal, e apenas uma candidata foi eleita, que foi a Fabíola Mansur, que ela foi candidata a deputada pelo PSDB aqui na Bahia, e ela foi bastante representativa a candidatura dela. Ela defendeu a bandeira dos direitos humanos, por igualdade de gênero, igualdade racial, respeito às orientações sexuais e livre expressão religiosa. Fabíola Mansur, ela afirmou que é necessário dar poder político à população LGBT para que possa ser representada também nas instâncias de negociação e tomada de decisão política, ou seja, representatividade para a população LGBT. As principais propostas dela foram a instituição de uma política estadual de promoção da cidadania LGBT e enfrentamento da homofobia, e criação de um Conselho Estadual de Cidadania LGBT com um orçamento específico. E a Fátima Santos, que é do PSOL da Paraíba, que ela foi uma candidata que protagonizou o primeiro beijo lésbico em horário eleitoral da Paraíba. Antes disso, outro candidato tinha se assumido gay durante o horário eleitoral e tinha mostrado um beijo gay, mas foi do Ceará. E o que é interessante, ela se afirma como mulher, negra e lésbica, e o lema da campanha dela é pelo fim da homofobia, racismo e machismo, a força da diversidade. E aqui nós temos a foto do beijo durante o horário eleitoral dela. Bom, e além das candidatas trans e lésbicas, eu acho que é importante a gente trazer como os direitos e as questões LGBT foram tratadas na campanha presidencial pelos candidatos.
Aí eu trouxe aqui os 4 principais, que foram Dilma Aécio, Marina e Luciana Genro. E com relação a Dilma, as principais propostas dela foram criminalização da homofobia e defesa do Estado laico, o que é um pouco controverso, dado que ela fez diversas alianças com os evangélicos para conquistar mais uma parcela de votos. O fortalecimento e expansão do Sistema Nacional LGBT, prevenção e enfrentamento à violência homofóbica, reconhecimento da identidade de gênero, orientação sexual e nome social nos programas federais e criação de canais de denúncia do governo federal. Bom, Aécio Neves também fala da criminalização da homofobia e casamento civil igualitário. Isso é uma coisa que basicamente todos os candidatos principais defenderam. Ele fala de um apoio a iniciativas que busquem assegurar a identidade de gênero, mas é uma proposta muito vaga, muito abstrata, que a gente não tem como avaliar bem. E apoio a linhas de pesquisa universitárias relativas à questão étnico-racial e de diversidade sexual, que é uma proposta bastante interessante, e garantir a igualdade de atenção aos processos de adoção para casais heterossexuais e homossexuais. O programa com relação à população LGBT de Marina Silva foi uma grande polêmica, porque o programa dela inicialmente tinha uma como eu posso dizer? Redação. Ele trazia bem mais direitos para a população LGBT. Esse programa dela foi entregue no dia, acho que 29 de agosto à imprensa, e no dia 30 de agosto, pela manhã, os jornalistas receberam mensagem dizendo que essa não era a versão final do programa de governo dela e mandaram uma nova versão. Na versão original, dizia que ela ia apoiar propostas em defesa do casamento civil igualitário com vistas à aprovação dos projetos de lei e da emenda constitucional em tramitação que garante o direito ao casamento igualitário na Constituição e no Código Civil, no texto original. Ao que foi modificado e ficou: garantir os direitos oriundos da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi uma mudança bastante significativa, né? Ela fala também do projeto de lei da identidade de gênero brasileira, que é a Lei João Nery, que também no original ela falava que categoricamente que ia aprovar esse projeto, mas depois fica um texto meio confuso, como se tivesse feito de última hora. E ela fala só de projeto de lei João Nery, não fala nada mais aprofundado. Sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, ela fala que vai dar um tratamento igual aos casais adotantes, sejam homo ou heterossexuais, e combater o bullying, a homofobia e o preconceito no Plano Nacional da Educação. E, finalmente, Luciana Genro, que foi a que mais teve as propostas afinadas, direcionadas e coerentes para a população LGBT. Na proposta, no plano de governo dela, ela fala que os direitos humanos das LGBT serão eixo estruturador das políticas públicas e não moeda de troca com conservadores. Ela defende a criminalização da discriminação contra LGBT, o que é interessante, ela não fala só criminalização da homofobia, ela deixa isso uma coisa bem mais ampla, o que é bastante interessante. E implantação de políticas concretas de combate sistêmico à homofobia e à transfobia. Luciana Genro foi a única candidata que falou o termo transfobia, ou seja, a única que reconheceu a variedade das identidades da sigla LGBT. Ela defendeu também a criação de um observatório para monitoramento da violência homofóbica, assegurar a conquista do casamento civil igualitário, garantindo o direito à autodefinição da identidade de gênero, garantindo o direito de travestis e transexuais à saúde integral, novamente, a única que se preocupou com a saúde de travestis e mulheres trans, e implementação do Quinto Escola Sem Homofobia e revisão de políticas públicas de combate ao HIV e DSTs com conscientização e atendimento das LGBTs.
também foi a única que falou sobre a políticas de AIDS. E também nós tivemos o trágico incidente de Levi Fidelix, que já foi falado, que aconteceu no debate presidencial da TV Record, no dia 28 de setembro, onde nós pudemos ver, a partir de uma pergunta que o Luciano Genro fez sobre por que ele não dava atenção a políticas para pessoas LGBT, ele fez uma clara incitação ao ódio a essas pessoas, dizendo que, pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas o aparelho excretor não reproduz. E ainda chamou a sociedade heterossexual cristã a combater essa minoria. Nós que somos a maioria, temos que enfrentar essa minoria. O que gerou uma grande comoção nas redes sociais e fazendo muitas pessoas sendo chamadas a ligar para essa denúncia e fazer uma denúncia contra Levi Fidelix. E Jean Willis e Luciano Genro apresentaram ao TSE uma representação pedindo uma punição para o candidato por incitação ao ódio contra a população LGBT. E não só Luciano Genro e Jean Willis, mas também a Comissão de Diversidade da OAB também apresentou uma representação. Então, sobre isso, esse caso e toda essa pouca representatividade de mulheres trans e lésbicas nesse período eleitoral, só vem nos mostrar que, apesar da gente já ter evoluído, mulheres trans já estarem concorrendo a cargos públicos, a gente ainda tem muito o que progredir, né? Enquanto houverem Levi Fidelix na vida, a gente tem muito o que ver e cobrar da nossa presidente eleita todas essas propostas que ela disse que ia, todas essas coisas que ela disse que ia fazer para a população LGBT. Obrigada, gente. Tem água, não? Tem água aí. Obrigado, Daphne. Passo a palavra agora para Paula Gonzaga, com a apresentação Aborto nas Eleições. Gente, boa tarde. Eu sou Paula Gonzaga, eu sou formada em Psicologia aqui pela UFBA e atualmente estou cursando mestrado no PPG Nenhum. Vou falar um pouco sobre o trabalho que eu estou escrevendo, fruto desse período que a gente está no grupo de extensão, que é o Observatório. Meu projeto de mestrado é sobre aborto, então foi o que eu me dediquei dentro do projeto. E volta, por favor. Eu começo questionando a partir de uma provocação que foi da última edição da revista PPM, onde se afirmava que precisamos falar sobre aborto. E eu me questiono que, para mim, fica claro que para os presidenciáveis precisamos mesmo falar sobre aborto, porque é uma coisa que eles, a priori, não querem tocar e é um assunto que, quando é tocado, a gente estremece também. Pode passar. Afasta um pouco o microfone, melhor. Desculpa. Então, é um sumário rapidozinho da apresentação, então vou passar já para adiantar. Pode passar, Larissa. Vou começar falando sobre a experiência de 2010, que foi um momento onde o aborto atingiu um ápice de discussão no momento eleitoral no Brasil, onde nós tínhamos 2 candidatos centrais, que eram José Serra e a Dilma. Então eu trago algumas características para a gente identificar quem são esses sujeitos em 2010, né? Então, primeiro, Serra, que é um homem branco, católico, casado, ocupou cargos eletivos e executivos e tem campanhas focadas em assuntos relevantes à saúde. O Serra é reconhecido por projetos principalmente vinculados inclusive, à questão do combate ao HIV. Ele candidatou-se 2 vezes antes de 2010 à presidência, perdeu, que foi em 2002 e 2006. Dilma, branca, mulher, solteira, filha de imigrantes, atuação em grupos guerrilheiros contra a ditadura, presa política nos anos de chumbo, sem filiação religiosa até a eleição de 2010, cargos importantes no executivo, mas sem trajetória de cargos eletivos. E aí a gente faz uma análise, pode passar, por favor,
e eu trago a referência de Almeida e Bandeira de como foi o clima em 2010. Acusações mútuas, o Serra ele lança a mão de declarações anteriores de 2007, onde Dilma se declara favorável à descriminalização do aborto, assim como Lula, e ele fala como ele sempre defendeu a vida e é um homem de trajetória católica desde sua formação. A mulher do Serra aparece em público para dizer que Dilma é a favor do assassinato de bebês. Então a situação ganha uma repercussão totalmente de futrica de comadre. Veio uma aluna da mulher do Serra para dizer que ela já tinha declarado ter feito aborto dentro da universidade onde ela leciona. E é nesse momento que a Dilma aparece para se dizer filha de uma família católica que defende a vida em todas as suas dimensões e começar a fazer alianças e acordos com forças religiosas. Participa de um encontro de bispos, participa de reuniões de congregações assembleanas. E é justamente nesse momento que a influência religiosa atinge o seu ápice. É o momento em que a questão do aborto vai decidir a eleição e eles podem sim barganhar, porque eles têm poder para isso. Então o que acontece? Nesses acordos e desacordos, o que está em jogo é justamente o direito das mulheres. Então existe um retrocesso do que a Dilma tinha dito em 2007 e ela faz uma declaração onde ela se exime com essa proposta e se afasta disso. E aí a contribuição da Almeida e Bandeira mostrando como o aborto se torna um tema totalmente público, totalmente mercadológico, porque é isso que acontece. Em outras situações, o aborto seria pautado basicamente como uma proposta política, mas o que acontece em 2010 é uma inquisição sobre o posicionamento pessoal dos candidatos. Então, o que está sendo vendido não é só a política para as mulheres, mas sim a conduta privada desses sujeitos como forma de exemplo para a população. Pode passar. E aí eu trago um trecho da nossa Constituição que diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, na colaboração de interesse público. Então, depois disso, realmente faz a gente pensar onde, para onde, como, né? E aí, em 2014, a gente tem outras situações e a gente considera que a partida da eleição em 2014 acontece no domingo de Páscoa, com Eduardo Campos saindo da igreja com sua família exemplar e sendo questionado sobre o que ele pensa sobre a descriminalização do aborto. E o Eduardo Campos, como todo homem branco, católico, classe média, de uma família exemplar, não ia se dispor dentro de um ambiente religioso e diz: eu acho que a legislação brasileira é adequada e como cidadão minha posição é a de todos. Não conheço ninguém que seja a favor do aborto e como cristão, cidadão e pai de 5 filhos, minha vida já responde à pergunta, ou seja, eu sou o exemplo do que eu quero para esse país. E é interessante, volta um pouquinho por favor, é interessante que essa frase do Eduardo Campos, não conheço ninguém que seja a favor do aborto, é uma jogada inteligente da parte dele. Porque muitas das nossas articulações é de dizer que as pessoas não são a favor do aborto. As pessoas são a favor que as mulheres não sejam criminalizadas pelo aborto. Então, o Eduardo Campos ele se sai de uma forma inteligente, dentro de um ambiente totalmente minado, e aí, a partir disso, ele tem tempo para pensar no que ele vai dizer. Porque dizer que não é a favor do aborto é a mesma coisa que dizer assim: eu não sou a favor, mas existem outras possibilidades. E a possibilidade, o que é que está sendo colocada? Mas aí ele tem tempo para se silenciar mais estendidamente. Então ele fala isso na Igreja de Nossa Senhora Aparecida do Norte. Pode passar, por favor. E aí isso gera uma repercussão, porque a gente não pode ignorar a força das redes sociais hoje enquanto organização. E o que acontece são milhares de pessoas trocando o avatar do Facebook, do Twitter, do Instagram, para dizer com essa frase: olá, Eduardo, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Então, Eduardo Campos, que não conhecia ninguém que fosse a favor do aborto, como ele inocentemente ou espertamente respondeu, passou a ter milhares de pessoas convocando a conhecer quem era a favor. Vou passar. E depois dessa situação, como foi que os candidatos reagiram, né? A Dilma falou que ela vinha falando que o aborto deve ser garantido em casos médicos e legais e que nesses casos o SUS já garante o atendimento.
O Eduardo Campos e a Marina, que na época estavam juntos antes do acidente, falou que a legislação atual já trata de forma adequada os casos em que o aborto deve ser autorizado. Enquanto eles acreditam, né, que a legislação já trata de forma adequada, passa, por favor, a gente tem uma realidade que mostra outra coisa. Crianças entre 0 e 12 anos, que de acordo com o nosso Código Penal, independente do consentimento, é estupro de vulnerável. Dos 10% dos casos de estupro com penetração que resultaram em gestação, 80% das crianças que engravidaram não fizeram aborto legal. 5% fizeram, 5,6% fizeram e 14,4% não aparecem nos dados, somem do sistema. E aí a gente pode traçar 1000 teorias, mas é mais fácil pensar que 80% das crianças que não engravidaram não tiveram acesso a um serviço que não é difundido pelo Brasil. Na Bahia, a gente tem 2 serviços de aborto legal no estado com a nossa dimensão. Quantas pessoas conseguem ter acesso a esse serviço no período que é limitado? Quantas pessoas conseguem que o seu processo de aceitação para o serviço do aborto legal aconteça antes que ela atinja um estágio gestacional que o médico não vai mais fazer o procedimento? Passa, por favor, Larissa. Crianças de 12 a 18 anos, 81% das adolescentes que engravidaram não fizeram aborto legal. Apenas 5 fizeram. 13,6% somem das estatísticas. Passa, Larissa, por favor. Mulheres adultas acima de 18 anos. A gente tem aí uma diminuição das mulheres que não fizeram aborto legal e um aumento das que conseguiram fazer, 19,3%. O que pode ser um reflexo, inclusive, do reconhecimento dos próprios direitos. E o restante, 3,3%, some também, ignorado. Então, enquanto a gente tinha candidatos que diziam que a legislação dava conta e que os serviços já estavam garantidos, a gente tem dados que mostram que a realidade não é essa. Inclusive, a OMS estima que ocorre em torno de 1 milhão de abortos provocados por ano no Brasil. Destes, pelo menos 200 mil vão acarretar em prejuízos, perfuração do útero, inflamação, infecção. E essas mulheres vão parar no SUS. Vão parar no SUS suscetíveis à má vontade do serviço de saúde, ao medo de serem denunciadas, à ausência, muitas vezes, de um profissional sensível à sua situação. Mas eles ainda continuam achando que não é uma situação urgente. E essas 200 mil mulheres, elas não precisariam estar passando por isso se elas tivessem feito esse procedimento num lugar com situação, com um aparato de higiene apropriado, com equipe médica capacitada para isso. Então nós temos 200 mil mulheres por ano no Brasil que entram no serviço de saúde por um problema que poderia ser facilmente evitável. A Débora Diniz e o Medeiros, eles realizaram uma pesquisa nacional sobre aborto que indicou que 15% das mulheres brasileiras entre 18 e 39 anos já cometeram pelo menos um aborto. Isso significa que 1 em cada 5 mulheres já fez ou vai fazer um aborto até os 40 anos. Se a gente tirar uma média daqui da sala, é um número representativo do grupo que está aqui hoje. Passa. E, para finalizar mais um dado, o sistema de informações sobre mortalidade mostra que uma mulher morre a cada 2 dias e meio no Brasil após realizar um aborto. Esse número não diminui desde 1996. E aí, seguindo a sequência dos nossos desencontros, durante o período de eleição em 2014, a gente teve a aprovação da portaria 415 de 2014, em 22 de maio, que é o Dia da Santa das Causas Impossíveis, então isso foi aprovado. E aí aconteceu que o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a portaria que regulamentava a execução do aborto nos casos que já é previsto por lei. O que é que essa portaria garantia? Que quando essa mulher chegasse no serviço de saúde, já tivesse previsto as despesas que esse hospital ia ter com ela, já tivesse previsto e regulamentado esse atendimento que já é previsto por lei. Isso teve um status muito mais organizativo, pode passar. Mas aí o que foi que aconteceu? A gente teve essas pessoas representantes, né, da bancada religiosa expondo suas ricas opiniões e indignação. Um foi o Magno Malta chamando a atenção para que eles, cristãos, que entendem o aborto como uma afronta à natureza de Deus, nos levantemos, nos insurjamos e exijamos que essa portaria seja revogada. Próximo. Aí tem um outro, que é o deputado André Moura, que protocolou projeto de decreto legislativo para assustar a portaria. Na visão do partido dele, que é o PSC, o valor estipulado é um exemplo de que o governo reduz princípios básicos da vida e da família Apó. E o que foi que aconteceu? Qual é a carne mais barata do mercado, né? Nós, mulheres ou a bancada religiosa? 29 de maio, 7 dias depois da revogação da portaria, com uma comunicação, um informe da assessoria de comunicação do Ministério da Saúde,
dizendo que tinham problemas no texto, problemas com as contas do gasto e que a publicação não tinha sido pactuada por todos os gestores, então ela precisava ser revogada temporariamente. Como resposta, teve um evento no Facebook contra a revogação da portaria, que contou com a confirmação de milhares de pessoas, mas, por outro lado, a gente teve várias declarações do PSC se vangloriando pela força e influência que ele tinha dentro do Ministério da Saúde e dizendo que era isso mesmo, que o Ministério da Saúde sabia com quem estava lidando. E aí, diante disso, né, quais foram as propostas das candidatas e candidatos à presidência no que tange à legislação e atenção ao abortamento? Aí a gente tem o Aécio com umas falas, por exemplo, eu sou a favor da legislação atual, sem mudanças. É curioso que o vice do Aécio, ele deu uma entrevista na Veja, ele deu uma entrevista na Veja onde ele declarava que, no caso, que era muito mais importante pensar que essa mulher ela já estava sujeita a uma coisa que era muito problemática, que era a prática do aborto, e criminalizar era só piorar a situação dela, que seria uma coisa cruel, desumana, ineficaz, submetê-la a mais um castigo. E aí ele dizia, mas o Aécio tem uma posição diferente da minha. E esses temas são mesmo uma questão pessoal. São uma questão pessoal, mas que até então o governo continua legislando e as mulheres passando por essa situação. E aí, em um outro momento, o Aécio declara que descriminalizar o aborto não é uma questão do presidente da República. O Eduardo Jorge, que é um médico sanitarista, né, de carreira, ele usou isso várias vezes nos debates, falava sobre a experiência dele nos hospitais, se declarou favorável à descriminalização e legalização do aborto, que são coisas diferentes. E aí ele falava, no plano de governo dele, ele falava que era importante legalizar o aborto, estabelecendo regras e limites de idade gestacional na lei que legalizasse, que é o que acontece nos países que já legalizaram. Em entrevista a um quadro do portal UOL Notícias, ele criticou o posicionamento da Dilma, do Aécio e do Eduardo Campos, que na época ainda estava viva, sobre o aborto, dizendo que eles estavam fazendo o que Pôncio Pilatos fez, lavando as mãos diante de um problema que mata mulheres todos os dias no Brasil e que eles preferiam não falar para não se indispor. E no segundo turno, o candidato Eduardo Jorge e o partido PSC declaram, o partido PV declararam apoio à candidatura de Aécio Neves, o que me faz pensar, era uma bandeira até o momento em que eu preciso negociar com um lado. Quando eu preciso negociar com um lado, essa bandeira é a primeira que roda. O Everaldo, com sua rica trajetória de boletins de ocorrência de espancar suas esposas, fala que defende os princípios cristãos e defende a vida a partir da concepção. Ele é a favor de todas as leis civis e penais que defendem o direito à vida. Inclusive o Estatuto do Nascituro, que prevê a proibição do aborto nos casos, inclusive, de violência sexual. Em um outro momento, ele fala que o aborto não é um assunto religioso, mas que o aborto é um assunto biológico. E a vida começa na concepção. Não sei qual a autoridade médica ou científica dele, mas ele está baseado nisso. E aí ele termina a lacônica explicação em desafiando, né? Um outro assunto religioso, vamos falar de outra coisa. E aí começa a mudar de assunto. A Dilma, eu retomo uma frase dela de 2010, que foi quando ela se aproximou de alguns grupos religiosos e colocou: eu não tenho o menor problema de tocar nas questões religiosas, minhas propostas têm tudo a ver com todas as religiões do Brasil, eu sou de uma família católica, eu sempre fui a favor da vida, eu tenho uma proposta de valores, um princípio nosso de valorizar a vida em todas as suas dimensões. Defende a interrupção da gestação por motivos médicos e legais e sua realização em todas as unidades do Sistema Único de Saúde do SUS com serviço de obstetrícia, o que ampliaria o lugar de acesso a essas mulheres, mas não amplia para a realidade que a gente tem hoje, que é muito maior do que os casos que são previstos médicos e legais, que são os permissivos, que já existem. Levi Fidelix, ele se manifestou a favor da permanência da legislação como está, mas fez uma ressalva que eles aprovam o permissivo legal nos casos de estupro, porque apesar dele entender que violenta o lado moral da mulher, para ele isso não justifica que ela mate a criança. A Luciana Genro foi a candidata que dedicou maior espaço no seu plano de governo às questões relacionadas às questões de gênero, e ela traz uma parte muito específica e detalhada sobre isso. Então ela propõe a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação, como sua escolha exclusiva, enquanto para casos de estupro até a 14ª semana de gestação.
Obrigação dos governos federal, estadual e municipal, por meio do Sistema Único de Saúde, ou ainda com as unidades conveniadas, realizar o procedimento de aborto gratuito, legal e seguro, obedecendo os termos da lei. E tem um amplo programa de conscientização sobre maternidade e paternidade, sobre planejamento familiar e sobre os métodos contraceptivos, que é o que já está previsto na norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, mas que as pessoas passam por cima. A Marina, no primeiro momento, quando ainda estava como vice do Eduardo Campos, declara que a legislação atual está adequada, mas no segundo momento, como candidata, ela declara que não defende a descriminalização, mas afirmou ser favorável à utilização do plebiscito, que é realmente uma posição, no mínimo, muito irresponsável dizer que vai jogar com uma população arraigada de valores e conservadores, valores morais, valores religiosos, que decidam sobre a vida de quem não congrega dos mesmos valores. Então é uma boa forma de tirar a sua responsabilidade, jogar para frente e dizer que não tem nada a ver com isso. Estou acabando já. Eu queria só dividir essa citação com vocês, que é da Almeida e Bandeira, que eu acho que contempla muito o que eu estou tentando falar aqui. Que, enfim, os corpos femininos ainda são vistos como objetos e há quem se sirva deles como moeda de troca. O aborto é problema de saúde pública e direito individual de cada mulher. Não se deveria partidarizar uma questão que não pertence a partido político, mas a uma política de Estado, da saúde pública. Trata-se de um debate público sobre o aborto diretamente relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos. Também não se deveria jogar para o campo religioso, que é de fórum íntimo, por envolver, sobretudo, o corpo e a vida das mulheres. Pode passar, por favor? E o que a gente está querendo dizer? Enquanto as mulheres ainda forem vistas como aquelas que podem ser negligenciadas, como aquelas que a gente pode dizer, esse ano não vai rolar porque a gente precisa de apoio da bancada evangélica, a gente deixa mais para frente. Então a gente fala do aborto, mas eu falo dizendo que eu defendo a vida, porque aí eu consigo apoio de determinados segmentos. Então o que é muito interessante a gente pensar é que tem uma frase da Luciana Genro que me veio agora, mas que não basta ser mulher. A gente tem que estar sabendo o que é que a gente defende. Porque qual é a vantagem, muitas vezes, de nós termos representantes mulheres, mas que estão mais fiéis aos seus acordos políticos do que às causas das mulheres em si? São essas representantes que nós queremos? São essas representantes que vão olhar para as 200 mil mulheres que entram no serviço de saúde e ficam entre 17 e 29 horas com fome esperando para fazer uma curetagem? São essas? Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Aí, por fim, as minhas considerações finais. O debate sobre o aborto, ele surge de uma forma mais difundida entre os candidatos, mas, ainda assim, continua centrado no papel da omissão. Eu falo que eu não apoio. Segundo, as alianças com forças religiosas são ainda valorizadas e preservadas, e eu acho que vão continuar sendo se a gente não aumentar nossa voz de enfrentamento. Candidatas e candidatos em primeiras colocações se esquivam do tema. Quem tem mais chance de ganhar quer vender o que está rolando. E o que está rolando sou a favor da vida, por favor, me apoiem. Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres seguem sendo controlados por forças religiosas. Isso é o que a gente tem para hoje. Isso é o que a gente tem, é um governo que aceita que a religião ainda mande nessas questões, né? Eles seguem recuando na pauta da descriminalização como meio de conseguir apoio dessas bancadas e na barganha de direitos das mulheres, especialmente a questão do direito ao aborto legal e seguro, é a primeira troca que eles vêm fazendo com essas frentes fundamentalistas. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Paula. Vou passar a palavra agora para a professora doutora Sônia Wright, que vai fazer o debate dessa mesa. Eu vou ser bastante breve. Primeiro quero parabenizar as expositoras. A pesquisa de cada uma foi bastante interessante e eu acho que eu não tenho muito a acrescentar ou questionar. O ponto que eu gostaria de falar a respeito é a questão partidária, que é um nó, digamos assim, de qualquer processo eleitoral, né? Anne, quando falou que entrevistou várias pessoas de diversos partidos
E quando a gente foi ver a diversidade partidária, a gente percebe que a gente tem um partido que não é de esquerda, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade, né, de mesmo na pesquisa, né, de realmente ampliar, né, ouvir pessoas de outros partidos. Aqui foi falado sobre o PSC, né, foi falado de outros partidos, né? Então eu acho que esse aspecto é interessante para realmente ficar mais verídico, digamos assim, a pesquisa. Outro aspecto que tem a ver com o partido, né, nas candidaturas da trans e lésbicas, é só uma observação. É novamente o que a gente falou ontem, é que todas elas estão em partidos de esquerda, né? A importância do partido de esquerda para abrir, né, para esses grupos, né, que outros grupos, outros partidos não fazem isso. E aí encerrei. Obrigado, professora. Nós vamos abrir agora para o bloco de perguntas. A professora Salete, a professora Joaquina. Pode vir aqui, Salete? Super parabenizar a mesa, as apresentadoras, a debatedora também. Bem breve. As meninas que falaram, Daphne, e minha pergunta é para Daphne e para Paula. Assim, vocês trazem dados bem reveladores da ambiguidade, né, dessas candidaturas com relação à questão LGBT e à questão do aborto. Sobretudo quando Daphne fala que Marina muda o seu programa para atender, por razões óbvias, né? E Paula fala que a portaria também, do dia para a noite, é alterada, né? Vocês trazem dados importantíssimos, mas como pesquisadoras feministas não apenas coletam e interpretam, mas se posicionam e dizem quem se posiciona diferente também, eu queria saber, assim, vocês trazem algo sobre a posição dos movimentos feministas no Brasil com relação a essa ambiguidade dessas múltiplas candidaturas? E se vocês fazem, no mínimo, um olhar rápido para a realidade no nosso entorno, tipo Uruguai, tipo Argentina e tipo Venezuela, só para dar um exemplo, Paula, você sabe disso. Na Venezuela, recentemente, Evo Morales concorreu ao terceiro mandato consecutivo, porque lá a Constituição permite, né, um terceiro mandato consecutivo, e aí muitas feministas foram à rua proclamar o voto nulo, denunciando a ambiguidade de Evo Morales, primeiro, os tipos de aliança que ele fez, e segundo, essa posição dúbia dele ao longo desses 3 mandatos com relação à questão do aborto, sobretudo. Então, assim, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre se a pesquisa vai até esse momento de evidenciar essa realidade absolutamente problemática e perigosa, porque vocês deixam evidente que o direito das mulheres LGBT de outros grupos está sendo objeto de disputa, com perigos para perdas históricas, né? Então, assim, e aí? E as feministas? Dentre as quais eu suponho que vocês se incluem, né? É preciso dizer de que lado, que o feminismo é esse que vocês abraçam, é esse que acena, né, no sentido da governabilidade, porque o pessoal coloca a governabilidade como sendo algo acima de qualquer coisa. Ai, gente, a gente tem que fazer uma coligação, porque senão a gente vai perder voto. E para o movimento feminista, que não deve estar refém de partidos de Estado de governo, que proclamam desde a sua origem a autonomia frente a tudo isso, é importante a gente ter, claro, eu queria muito ouvir vocês sobre isso.
a posição dos feminismos no Brasil com relação a essa ambiguidade. A professora Joaquina quer fazer uma proposta. Bom, eu gostaria de parabenizar as meninas, as jovens aí. Achei muito bacana, mas eu não quero fazer perguntas, porque gostaria de aproveitar esse meu tempo para sugerir à plateia uma proposta. Talvez alguns vão dizer, impertinente que nós estamos discutindo ciência, mas eu acho que a ciência tem que dar espaço aos afetos e aos sentimentos que efetivamente enobrecem o ser humano. Eu conheci desde o início o trabalho da maior liderança na criação do NEIM, do bacharelado em gênero, do mestrado em gênero. Ela se encontra doente, por isso não pôde vir ontem à noite. E as pessoas que se dedicam muito à instituição, no caso a UFBA, precisam ser devidamente reconhecidas e homenageadas. O Estatuto já prevê que aqueles professores que muito se destacam pela competência e dedicação devem merecer, e são poucos, o título de professor emérito. Então é essa proposta que eu vou ler e submeter a voto. Os participantes da primeira semana de Gênero e Diversidade, realizado na UFBA entre 2 e 4 de dezembro de 2014, reconhecendo a importância da liderança da professora Analice Alcântara na criação do NEIM e do bacharelado e mestrado em Gênero e Diversidade, aprovaram, se depender de mim, por unanimidade, esta moção de aplauso e gratidão a essa dedicada e competente professora pesquisadora, ao tempo em que sugere à congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que encaminhe ao Conselho Universitário da UFBA a proposta de concessão do título honorífico de professora emérita em reconhecimento ao seu incansável trabalho de promoção da pesquisa de gênero na Faculdade de Filosofia da UFBA. Não sei, mas eu gostaria que fosse submetida a votos. Se tem alguma pessoa contrária, por favor. Então eu vou entender que foi por unanimidade. Tem mais alguém? O professor Leandro pode. É por causa que ela está filmando. Minha pergunta vai para a Daphne, e é no seguinte sentido: você fez retomou aí, né, fez um bom resumo do que aconteceu na questão das pautas LGBT, dos candidatos e das candidatas à presidência, mas eu queria uma posição, ou que você tivesse um tempo também para analisar essas propostas, né? Não apenas relatar as propostas, uma análise. Por exemplo, eu tenho muita preocupação da maneira como está sendo conduzido o debate sobre a proposta de criminalização da homofobia no Brasil. Se essa proposta de criminalização é para encarcerar pessoas, eu sou contra. Porque nós sabemos quem é que vai para a prisão nesse país, né? Então eu vejo, e essa é uma posição muito pouco discutida, inclusive no interior do movimento LGBT no Brasil, né? Você parece que todo mundo é a favor da criminalização da homofobia, eu também sou, mas acho que tem maneiras muito distintas, né, disso acontecer.
Então eu queria, sei lá, um tempinho seu, e só dou um exemplo, né? Um exemplo de como é possível, né? De posição de analisar as propostas também, e não além do que você fez, né? Se você vai fazer isso, se você está fazendo, como é que você pensa, especialmente, por exemplo, essa questão da criminalização. Bom, eu também gostaria de parabenizá-las e falar com especial carinho da Diane, que é minha aluna e que eu fico muito feliz em ler os escritos dela, e hoje tive muita honra de poder assisti-la. E queria fazer uma pergunta também para Daphne. Me chamou a atenção a fala de uma das candidatas que diz que luta por direitos e não por identidades. E o movimento feminista, enquanto uma política identitária, entende que a preocupação em implodir a categoria mulher, porque entende as especificidades de cada mulher, mas fala em nome da mulher no campo da política, tem um lugar de fala, tem uma identidade. E como é isso para você? E se essas mulheres, essas trans, são feministas, e se é possível já ir adiantando o meu ponto de vista, o movimento LGBT de verdade tem que ser feminista, mas qual a sua posição em relação a isso? Passo a palavra agora para a mesa. Então, gente, vamos seguir a ordem das apresentações para responder. Tá, então como eu só tive uma pergunta, então primeiro queria agradecer também ao professor Anderson, porque muitas das discussões que nós tivemos na disciplina em que eu sou aluna baseou muitas reflexões para eu construir a minha apresentação de hoje. E respondendo à professora Sônia em relação aos partidos, professora, realmente, porque assim, eu acho que a tentativa mesmo da gente foi tentar abraçar uma diversidade partidária. Só que, como a dificuldade de acessar essas pessoas para marcar uma hora, para que elas pudessem conversar, e às vezes eu percebi assim, que falava assim, quero fazer entrevista, ótimo, aí falava, não, porque eu sou do NEIM, sou do Observatório Feminista, aí algumas pessoas já corriam, não respondia mais, ligavam, não atendia. Então, o posicionamento da senhora foi muito importante para mim, para repensar o meu lugar em campo, que eu ainda não tinha parado para pensar isso. E realmente a relação que a gente que se dá em campo, da gente buscar essas pessoas. Então, as respostas que nós tivemos realmente foram a maioria delas foram respostas por afinidade. Por também a gente estar levando o nome do NEIM, o nome do Observatório Feminista. Então isso tudo já selecionou, não que a gente tivesse a ideia inicial de selecionar as pessoas que a gente ia entrevistar, mas por conta disso as relações de poder em campo acabaram restringindo o nosso espaço de atuação. Tanto é que a gente tentou entrevistar a Léo Crete, também que se lançou candidata esse ano, e ela é do DEM, que é um partido de direita, e ela também foi uma dessas que não atendeu. Então, ficou a nossa tentativa de abraçar uma diversidade ideológica partidária muito grande. Mas, bom a senhora falar isso, que eu vou repensar, mas analisar essa postura em campo, isso é uma questão muito cara também para a antropologia e a etnografia. Enfim, muito importante isso. Obrigada. Eu quero agradecer a Salete por colocar essa questão que para mim é muito cara. A gente não chegou, na verdade, essa apresentação ela é fruto de um processo, de um capítulo que está sendo construído. Então, a gente não chegou no período de observação de fazer um mapeamento dos movimentos sociais. A gente teve algumas manifestações esporádicas que a gente observou, que foram algumas que eu trouxe aqui. Eu não diria que elas são colocadas dentro do âmbito de um movimento específico, de uma organização específica. Eu acho que
no primeiro turno, até o fim o primeiro turno, a gente observa manifestações muito mais esparsas e muito centradas nisso, pautando questões das mulheres. Uma resistência à revogação da portaria que não está identificada dentro desse círculo. Num segundo momento, fica claro que existe uma dicotomia que divide e que a maioria das feministas que eu conheço, não foi um dado empírico, se colocam de um lado. Quando você me pergunta em que feminismo eu tô, eu te falo de um lugar que é um lugar muitas vezes de desconforto, porque é difícil você ser feminista e lutar pela pauta das mulheres. Então eu já fui muitas vezes constrangida, já fui muitas vezes questionada, já fui muitas vezes colocada de uma forma menos valorizada por não estar pautando a sigla de um determinado partido, a bandeira de um determinado partido e não estar ganhando com isso. Então, como eu pesquiso sobre aborto e aborto é a minha pauta, eu acho que o aborto é um direito que vem sendo negociado desde 2010, há 30 anos, então, para mim, um candidato ou uma candidata que até determinado momento é a favor, 3 anos depois senta para dizer que é a favor da vida, ela tem várias coisas positivas, mas ela precisa ser questionada, porque candidatos não são deuses. A política não pode ser a nossa nova religião. Então, para mim, em diversos momentos, quando eu me coloco enquanto feminista, que não tem um partido, que não estou aqui levando bandeira, infelizmente o meu posicionamento é de enfrentamento entre as minhas pares e muitas vezes de colocação de menos valor em locais de poder mesmo, de ser questionada porque não estou me submetendo a determinadas coisas. Então, para mim é muito interessante que você coloque isso e que a gente possa falar sobre isso, porque é difícil ser sozinha assim. Então, eu fico feliz que você... Fico feliz que você traga isso. Que eu acho que é um grande problema o feminismo partidário, quando a professora coloca sobre a professora Analice, eu acho que ela é uma das pessoas que me fez pensar muito sobre isso, de como as feministas que entraram na década de 70, na década de 80, dentro dos movimentos de esquerda, querendo pautar a redemocratização, querendo pautar outras coisas e que pautar a questão das mulheres, elas encontraram foi resistência dentro dos partidos de esquerda. Elas encontraram foram partidos que não as enxergavam como lideranças, como pensadoras, mas sim como servidoras de cafezinho. Então, eu não quero ser feminista para servir cafezinho para a esquerda macho. Sinto muito. Quem quer, massa. Eu não, sabe? Então, é isso. Então, foram muitas perguntas, eu não sei se acompanhei todas, mas vocês vão me ajudando a lembrar nas questões. Então, sobre a pergunta da professora Salete, sobre a mudança dos candidatos de posicionamento depois de algum acontecimento, como foi o caso de Marina com relação às questões LGBT, e o posicionamento das feministas em relação a isso, o que eu posso falar, que eu vivencio em conversas, assim, não tenho nenhuma estatística nem nada, mas que eu vivencio nas conversas e no Facebook, que é onde todo mundo está e todo mundo comenta sobre tudo, que foi de desaprovação geral, foi muito criticada. As feministas, por exemplo, nessa questão, elas não foram, não fizeram nenhum tipo de manifestação mais formal, como um abaixo-assinado, ou alguma manifestação virtual, só coisas assim mais pessoais. Mas o feminismo, ela, em muitos outros casos, as feministas virtuais, o famoso ativismo de sofá, já conseguiu várias outras conquistas, como punição de estupradores, de agressores na internet, visibilizar algumas agressões, e para mim isso é uma conquista importante, por mais que algumas pessoas não considerem, sabe? E como você perguntou, que feminismo é esse que eu abraço? Para mim, feminismo é um movimento de empoderamento de mulheres, todas elas, sejam brancas ou negras, cisgêneras ou trans, ou periféricas ou de classe média. Tem que ser, para mim, um movimento inclusivo mas contemplando as especificidades de cada grupo. Uma coisa que eu falo muito, que é uma coisa que me incomoda muito, por isso que eu escolhi pesquisar esse tema, como é que eu posso dizer? A exclusão de mulheres trans de espaços feministas. Isso é uma coisa que me incomoda, porque elas são muito agredidas, tanto no movimento feminista, quanto por alguns setores do movimento LGBT. E que são movimentos que deviam acolhê-las, né?
para tentar ver o que essas mulheres trans têm a dizer. Desculpa, gente. Qual foi a outra pergunta? De Leandro? Criminalização, isso, pronto. A criminalização da homofobia, que é uma proposta de todos os candidatos, basicamente, de um jeito mais incisivo, de um jeito mais por cima, mais tenso. Foi uma coisa que todos falaram, mas ninguém se aprofundou nisso. Ninguém disse como seria essa criminalização, que punição seria, se seria uma prisão ou uma medida socioeducativa, nem nada disso. Então, eu concordo com você quando você fala que é contra a prisão de pessoas que cometam homofobia ou transfobia, porque, como você falou, né, no Brasil, quem é presa é gente pobre e negra. Então, seria, de certa forma, um desserviço. É uma coisa bastante problemática que aí a gente tem que levar em consideração quando se fala em criminalização da homofobia. Qual foi a última? Desculpa, gente. Não, foi... Se essas candidatas, elas são feministas? Sim. Se você tem essa informação, e qual a sua posição em relação ao movimento LGBT feminista? Posso acrescentar uma coisa? Em relação à Fabiola, eu não vi, mas eu gostaria de saber se ela defendeu durante a campanha, mais abertamente, a questão LGBT. Então, as mulheres trans que a gente teve notícia no observatório, e tanto as que a gente entrevistou quanto as que não foi possível entrevistar, que a gente só pegou as propostas dela em sites e tudo mais, não necessariamente elas são feministas. E não necessariamente elas têm propostas que contemplam a equidade de gênero, mas a maioria fala sobre criminalização da homofobia e aprovação da lei de identidade de gênero, que é uma coisa que eu acho, né, que elas vivenciam com mais força, assim. Então, não necessariamente elas são feministas, algumas são, como a Letícia Lanz, que é feminista militante, e ela é bem politizada, bem engajada, mas nem todas são assim. Não é porque ela é uma candidata transgênera que ela é feminista ou que ela tem essa consciência de política, né? E sobre o movimento feminista, o movimento LGBT, tem que ser engajado sim, apesar de existirem feministas homofóbicas, transfóbicas e pessoas do movimento LGBT misóginas, e existem muitas. Isso é importante haver uma articulação dos dois movimentos, porque senão vai ser uma militância incompleta e é necessário, de um jeito bem assim, unir as forças de qualquer forma. As minorias precisam estar em diálogo sempre para conquistar os seus direitos. Você quer falar? Não, você pode falar se você quiser. Você porque as meninas tiveram mais acesso, mais contato com as candidatas, então. Se a eleição dela, que ela foi a única, se deve mais o fato dela já exercer um mandato como vereadora do que o fato dela então, assim, eu acompanhei um pouquinho, não muito, da candidatura de Fabiola, no sentido de que eu estava sempre vendo o horário eleitoral e as outras aparições na grande mídia, e eu sentei um pouco com Jéssica para ver o Facebook dela, né? Então, a campanha que ela fazia ali, ela teve presente no debate da rede de atenção às mulheres também.
E é interessante isso dela, de que quando ela está na grande mídia, ela não coloca essa pauta das mulheres, da população LGBT. Então, o horário eleitoral dela, ela falava sobre saúde, e o máximo que ela se aproximou foi falar sobre direitos humanos. E, por outro lado, quando ela ia para um espaço específico, né, o encontro da rede de mulheres, que já tem aquele público específico ali, aí sim ela vai se manifestar um pouco mais se aproximando em relação a isso. No Facebook dela, ela vai estar numa coisa diversa entre trazer essa questão da saúde, porque ela é médica e tal, e trazer também as pautas LGBT e de outras minorias, ou maiorias vulnerabilizadas. Ela se assumiu lésbica no momento? Que eu saiba, não. Eu, particularmente, realmente não sei informar. A PGLT, ela traz como ela sendo assumidamente lésbica. Não, é pelo movimento feminista a gente sabe. Eu queria que ela falou no horário. Não, em nenhum momento, assim, publicamente, no sentido da grande mídia, né? Ela não coloca. Então, eu acredito que a eleição dela não está nem um pouco atrelada à pauta LGBT. Eu acho, não posso assegurar isso assim, mas eu acho que quem elegeu ela foi um público de médicos, um público relacionado à saúde, enfim, ao fato dela já ser vereadora, ela tem uma carreira lá, ela tem o apoio do PSB, ela é uma das candidatas mais fortes daquele partido, daquela coligação, para aquele cargo. Então, eu volto para aquilo que eu estava falando na minha fala do horário eleitoral. Quem banca essa bandeira de uma maneira mais aberta, dificilmente tem chance. Quem vai trazer, quando o Rui Costa ele vai falar sobre diversidade sexual, ele nem usa a palavra sexual, ele usa a palavra diversidade. Aí ele vai falar de possibilidade de ser quem se é, de igualdade para todos. É uma coisa toda floreada para dizer assim, eu falei sobre isso no espaço da grande mídia. Talvez se ele vá no encontro LGBT, uma coisa mais específica, ele vá falar de uma maneira mais aberta. Mas quando ele está ali naquele espaço grande, ele não vai falar isso, porque, como o professor Cristiano falou, ele vai perder voto. Então, eu imagino que tenha sido mais ou menos isso que aconteceu no caso dela. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a mesa e todas, e convidar a todas e todos para apreciar a exposição de pôsteres com a presença das autoras, e a Darlene vai sortear um livro